Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Santo é o nome do Senhor, poderoso. Glória a Deus. Aleluia. Boa noite a todos. Bom dia, boa tarde, boa madrugada. Não sei que hora que você está assistindo esse vídeo. Nós vamos estudar um pouco a palavra de Deus sobre a vigilância na família. Vamos falar um pouco sobre a família e a sua estrutura cristã. E hoje o tema vai ser sobre a vigilância. Então nós vamos estudar o que a palavra de Deus fala sobre isso, alguns textos bíblicos para a gente meditar, crescer, ser edificado. Amém? Então que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus abençoe cada um que está assistindo. A minha esposa não está aqui hoje. Na realidade ela está lá na sala ministrando uma aula do trabalho dela, uma aula sobre ouvidoria. E a gente vai tocar o estudo de hoje aqui entre nós, amém? Então nós vamos falar sobre a vigilância. Então boa noite a todos aí, boa noite Dona Celeste, seu Jones, né? Dona Isabel Morales. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Então nós vamos falar sobre a vigilância, né? A vigilância que é algo que a gente precisa nos atentar, não só na família, mas em todas as áreas da nossa vida, né? Nós vamos ler algumas coisas aqui sobre isso. Pai, nós queremos implorar a Tua presença no nosso meio, Pai. Entregamos a nossa vida, o nosso dia, entregamos os nossos sentimentos, pensamentos nas Tuas mãos, imploramos a paz do Senhor, que excede a todo entendimento sobre nós, que a Tua graça esteja sobre a nossa vida, porque a Tua graça é aquilo que nos basta, Senhor. Cobre com o sangue do Cordeiro a nossa casa, a nossa família, nossos pensamentos sejam protegidos de qualquer influência, de ataques, que a graça do Senhor seja derramada sobre as famílias e que o Senhor fale conosco, Pai, que a Tua voz ela seja ouvida dentro de cada um de nós, no nosso espírito, abre os nossos ouvidos espirituais, e traz sobre nós entendimento, revelação e ensinamento, Pai. Nos direciona em todas as coisas. Em nome de Jesus, entregamos esse tempo nas Tuas mãos e imploramos a proteção do Senhor sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido, minha querida. Vamos lá? Nós vamos falar sobre a vigilância na família. Nós precisamos vigiar, a gente já ouve essa palavra, vigiar, vigia, irmão, a gente costuma falar isso, né? Muita gente fala sobre isso, mas eu queria resgatar um pouco sobre a vigilância na palavra de Deus, né? Gênesis capítulo 2, versículo 15, diz a palavra: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Então, quando Deus cria o homem, Ele deu para o homem duas funções básicas. No Éden, o Éden era um jardim que foi plantado por Deus, tinha árvores frutíferas nesse jardim, Deus visitava esse jardim na viração do dia, é o que está escrito, que a gente entende da palavra de Deus. E Ele colocou o homem ali com duas funções, duas atribuições básicas. A primeira delas era o cultivo. E a palavra cultivo aqui no original hebraico é a palavra trabalho, a palavra lavrar, né?
ou mexer com o trabalho, o homem deveria trabalhar no jardim do Éden. E a segunda palavra é a palavra guardar, que essa é uma palavra importante, porque quando a gente lê a palavra de Deus, parece que o homem está sozinho na terra, que Deus criou todas as coisas e criou o homem, coloca o homem no jardim do Éden e fala, olha, você vai cultivar esse jardim, você vai lavrar esse jardim, você vai trabalhar aqui, né? Até aí a gente compreende que Deus criou o trabalho, Deus deu essa atribuição para o homem, para que ele pudesse ser produtivo, para que ele pudesse ser realizado, para que ele pudesse ver o resultado, né, da obra das suas mãos, para que ele pudesse aprender um ofício. Deus não faz nada sem propósito. Então, o trabalho, o cultivo, né, era importante e é importante para nós até os dias de hoje. Nós precisamos trabalhar, né? Mas a segunda palavra, ela às vezes dá uma conotação de que o homem não estava sozinho na terra. Ou seja, Deus diz ao homem, você precisa guarde o jardim do Éden. E o que é guardar? A palavra guardar no original significa vigiar, observar, prestar atenção, manter vigilância, manter a custódia, né? Olhar, manter dentro de um limite, preservar, proteger, estar prevenido, tomar precaução, tomar cuidado, se precaver. Tudo isso é o significado da palavra que está escrito lá em Gênesis capítulo 2, versículo 15. E aponta para uma direção. Antes do pecado entrar no mundo, o homem já tinha que ter uma atitude de vigilância. Já tinha que guardar o jardim do Éden, já tinha que prestar atenção naquilo que ele estava fazendo e proteger, vigiar, guardar, né? E a vigilância envolve algumas coisas importantes. Vigilância não é simplesmente você ficar olhando. A vigilância depende de uma habilidade que precisa ser aprendida, depende de uma disposição mental que eu preciso ter dentro de mim. A vigilância é um hábito, é uma cultura, é uma filosofia, é a maneira como eu vivo nessa terra. Então Deus coloca o homem no jardim do Éden e fala assim, você vai trabalhar. Então imagina o dia a dia do homem para obedecer a Deus. Trabalhando, todo dia ele acordava e falava, eu preciso cultivar o jardim, eu preciso plantar, eu preciso colher, eu preciso arar a terra, eu preciso trabalhar. Então o homem já tinha essa cultura de fazer isso. E a cultura de guardar ou de vigiar também deveria ser estabelecida, porque na terra já existia um perigo, uma ameaça, já existia o inimigo. Ou seja, o diabo já tinha caído na terra, já tinha sido expulso do céu. Em Apocalipse 12 fala que o inimigo, que o diabo, foi lançado na terra depois de uma guerra nos céus. E isso trouxe essa incumbência ao homem de guardar o jardim, de tomar cuidado, de prestar atenção com aquilo que Deus estava colocando na mão dele. E dentro da nossa família, a nossa família, na realidade, é o nosso Éden. Não é? Deus colocou cada um de nós dentro de uma família, dentro da casa, dentro do contexto familiar, com algumas pessoas. Né? E alguém precisa guardar, vigiar, proteger, né? Manter a custódia. Alguém tem que ser o vigia, o guardião. Alguém tem que fazer isso dentro de casa. Né? Provérbios 14, versículo 16, diz assim, o sábio é cauteloso e desvia-se do mal, mas o insensato se encoleriza e se dá por seguro. Então, dos fundamentos da felicidade humana é que o homem precisa se sentir seguro. Né? As pessoas precisam se sentir seguras. E a sensação de segurança ela é importante para nós. Né? Quando você chega na sua casa, por exemplo, você precisa sentir segurança na tua casa. Por isso que existe um ditado popular que a casa de um homem
é a sua fortaleza. Por que fortaleza? Porque é na fortaleza que você se sente seguro. É na fortaleza que ninguém pode tocar você. É na fortaleza que você está descansado. E você tem paredes grossas, você tem altura nos muros, nas muralhas, aí você pode descansar. Então a nossa casa, ela é a nossa fortaleza. E Salomão escreveu: o sábio é cauteloso, se desvia do mal, mas o insensato se encoleriza e ele se dá por seguro. Então existem dois aspectos importantes, né, em relação ao que Salomão escreveu. Primeiro aspecto é que o sábio, ele está sempre de olho naquilo que pode acontecer. O sábio, a cautela do sábio, faz ele prestar atenção nas suas decisões, no seu caminho, para onde ele está caminhando, os riscos que envolvem o caminho dele. Ele tem que fazer uma análise, ele tem que avaliar o risco que ele está correndo naquele caminho, né? Mas o insensato, né, ele se encoleriza, ele fica com raiva, ele fala: não vai acontecer nada comigo, né? Não vai acontecer nada comigo, eu estou seguro. Então são dois aspectos: o aspecto da cautela, da prudência, e o aspecto do auto-engano, de uma pessoa que está se enganando, pensando que está seguro, mas na realidade não está, né? Ou seja, a pessoa que é insensata, ela não avalia o risco do que ela está fazendo. Ela não faz conta, ela não percebe o movimento aí fora, e ela toma decisões pensando que ela está correta, e ela se sente segura com aquela decisão. Mas como ela é uma pessoa insensata, ela despreza os riscos. Amém? Então, uma pessoa cautelosa não é uma pessoa medrosa. Isso é importante a gente frisar. A cautela e a vigilância não tem a ver com medo. Quando você fala de cautela e vigilância, você está falando de sabedoria. O medroso é diferente. O medroso, ele vê o risco em todas as coisas. Ele foge de todas as coisas, ele quer se esconder porque ele tem medo. Medo de encarar a vida, medo de arriscar, medo de comprar um imóvel, medo de fazer uma faculdade, tem medo, medo de casar, medo de fazer uma série de coisas. Por quê? Porque ele é uma pessoa que está sujeita a um sentimento de medo. E na visão do medroso, tudo pode matá-lo. Uma pessoa com medo, né, é uma pessoa que fica escondida da vida. Ela não vai viver, ela está debaixo de uma escravidão. O cauteloso não. O cauteloso ele vai marcando o seu caminho de acordo com passos calculados, com passos que têm base. Qual é a base da sua decisão? Qual é a base de você mudar de emprego? Qual é a base de você casar? Qual é a base de você comprar esse imóvel? Você está baseado em cima do quê? Qual é o seu planejamento? Qual é a base espiritual? Qual é a base emocional? Base física? Será que você está preparado para esse caminho? O cauteloso, ele não está se movendo pelo medo, mas ele sabe que existe um risco e ele enfrenta um risco de maneira calculada. Ele não é uma pessoa que enfrenta o risco de maneira suicida, que é totalmente diferente. Tem pessoas que deveriam ser cautelosas, que são ao inverso do medroso. O medroso esconde tudo, mas o suicida, ele vai encarando as situações de uma maneira completamente insensata. Então ele se sente seguro, diz que não vai acontecer nada e acaba tomando decisões e acaba expondo a sua vida e expondo a sua família. Então Salomão, ele está fazendo aí um paradoxo, né? Ele está falando do sábio, como que ele age, na prudência, na cautela, e ele está falando também do insensato. O insensato, ele tem uma falsa sensação de segurança, porque seguro ele não está. O risco dele cair é muito grande. Então é muito importante a gente procurar a sabedoria
de Deus. Outra maneira de você se proteger, ou outra maneira de você vigiar, está escrito em Provérbios, capítulo 20, versículo 3, que diz assim: honroso é para o homem o desviar-se de contendas, mas todo insensato se mete em rixas. O que são rixas? São disputas, são brigas, né? Confusões. E o que a gente mais vê em família é pessoas que acabam brigando, né? Casais que acabam brigando, acabam criando confusões, discussões por pequenas coisas, por coisas importantes ou coisas sem nenhuma importância, né? Então, é importante compreender que o homem, como que ele deve agir em relação a essas confusões em família. E nós estamos falando da vigilância na família. Nós precisamos criar um ambiente de paz, criar um ambiente de harmonia, criar um ambiente de segurança. Esse ambiente nunca será estabelecido enquanto houver rixas, enquanto houver brigas, discussões, gritarias, enquanto as pessoas estiverem se degladiando entre si, o ambiente nunca será de segurança. A casa fica exposta. A tendência é a família se desfazer, porque ninguém suporta viver num ambiente assim por muito tempo. Então, qual é o segredo? O segredo é a vigilância, para você evitar qualquer tipo de rixa, qualquer tipo de briga, de confusão. Então, existe um momento importante que você precisa esperar para conversar a respeito de qualquer coisa que seja divergente. Puxa vida, a gente não concordou com determinada situação, então vamos sentar e conversar de maneira calma, sem ser envolvido pela ira, sem ser envolvido pelo orgulho, pela acusação ou pela cobrança. Então as famílias, elas podem ser protegidas e elas podem melhorar muito a sua vida, o seu ambiente, e criar um ambiente de paz quando a sabedoria do homem, né, ele começa a se desviar das rixas. Então, eu não vou brigar. A minha avó costumava falar uma coisa que eu acho que todo mundo já deve ter ouvido: quando um não quer, dois não brigam, né? E essa é uma frase verdadeira. Por quê? Porque se alguém quer brigar com você e você fala assim: eu decidi não discutir, eu decidi não brigar, você pode se afastar, você pode se desviar da contenda e você está preservando o ambiente. Isso é vigilância na família, né? Então, como é que você acaba com uma contenda? Não entrando nela. Porque depois que você entra numa rixa, numa contenda, meu irmão, é difícil sair. Porque quando as palavras começam a ser ditas pela nossa boca, é difícil parar. Porque a nossa língua, ela é fogo. Tiago fala que a nossa língua é inflamada, ela é influenciada pelo inferno. Então é muito importante se desviar de confusões, de brigas, né? E o que eu acho mais estranho é que as pessoas, depois de muitos anos juntas, né, muitos anos que se conhecem, já sabem como é o seu parceiro, o seu cônjuge, como é a sua esposa, seu marido, seus filhos, já sabem como eles pensam, mesmo assim continuam discutindo, continuam brigando, continuam se degladiando em casa, né? As discussões, elas são um hábito, já viraram um hábito, uma cultura familiar. E esse é um problema que precisa ser solucionado, porque causa sofrimento, né? Abre muitas portas, muitas brechas. Qualquer discussão abre muitas brechas. Por mais que você discuta, por mais que você fale o que você quer falar no momento da ira, no momento da cólera, ou no momento da acusação, você vai acabar lançando palavras que você não vai conseguir recolher. Você vai machucar a pessoa, porque você está acionado emocionalmente. Então você precisa controlar, né? Honroso é para o homem o desviar-se das rixas. Se você já sabe que aquilo vai virar uma briga, para de falar,
para de discutir, né? Arranja qualquer outra coisa para fazer, sai à francesa, né? Sai pela direita, sai pela esquerda, vai fazer um bolo, vai fazer um pão, vai dar uma volta na praça, pega o cachorro, vai dar uma volta na rua, faz alguma coisa para se desviar daquela rixa, daquela briga, porque isso é honroso, isso faz parte da vigilância. E tem outro texto em Provérbios, que é muito importante, Provérbios 22, versículo 3, e Provérbios 27, versículo 12, é o mesmo texto, exatamente, literalmente o mesmo texto. Diz assim a palavra: o prudente, ele vê o mal e ele se esconde, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. Né? Então, o que a palavra de Deus está dizendo? Está dizendo o seguinte, que o prudente, a pessoa prudente, quando ela enxerga o mal, ela se esconde. Isso é uma estratégia, isso não é medo, isso é prudência. Parece medo, mas até que o mal passe, você precisa se proteger. Você tem que se preparar, porque existe o mal. Existe o mal que os homens causam. Existe o mal que os demônios causam. Existe o mal que o sistema desse mundo causa. Então, esses males, os males que existem, eles estão aí. Você pode olhar, né, para qualquer lado que você olhe nesse mundo, você vai ver o mal. O risco de ser assaltado, o risco de ser tentado, o risco de você cair num laço, de ser enganado por alguém, ou de cair em pecado, ficar endemoniado, perder a sua vida espiritual, a sua comunhão com Deus. Tudo isso é o mal. E quando Jesus ensina a oração, que a gente deve orar, ele fala assim: livra-nos do mal. Você tem que orar assim: livra-nos do mal. Então Salomão está falando que o prudente, ele vê o mal e ele se esconde. E o original ele se prepara. Se você enxerga o mal, tem que se preparar. Né? Uma questão importante é quando você enxerga que a economia está começando a cair. Você precisa parar de gastar muito. Isso é vigilância. A vigilância, ela acontece em várias dimensões da nossa vida. E a dimensão financeira é muitas vezes a mais desprezada. Ou seja, você não está vendo que existe uma pandemia ou que existe uma quebradeira? Então, que tal se a gente diminuir um pouco os nossos gastos, os nossos custos, se a gente apertar um pouco o cinto, para quê? Para a gente se preparar para passar por esse momento. Porque esse momento vai passar. E quando o momento passar, você conseguiu passar por ele, o mal veio, mas ele não destruiu as suas finanças, não destruiu a sua casa. Ou seja, você não precisava gastar com aquilo que você estava gastando. Então, o prudente, ele vê o mal. Mas os simples, ou os tolos, né? Porque o original é os tolos, eles continuam vivendo de qualquer maneira e eles acabam sofrendo a pena, acabam perdendo tudo, acabam ficando doentes. Então é importante a vigilância financeira, é importante a vigilância sanitária, a vigilância na saúde. É importante que a gente saiba que a vigilância ela é muito mais abrangente do que a gente pensa. Então o prudente, ele vê o mal e se esconde. Né? Vigiar é você enxergar. Vigiar é usar a faculdade da visão ou da percepção. Você tem que perceber algumas coisas, eu tenho que perceber outras. Eu tenho que perceber o risco que a minha esposa está correndo, o risco que eu estou correndo. E eu não posso me expor a esse risco. Eu tenho que conhecer o meu inimigo, eu tenho que me conhecer, eu tenho que saber os meus pontos fracos aonde eu balanço. E eu tenho que me desviar de situações que vão me fazer cair, que vão expor a minha casa, vão expor a minha família, que vão expor o meu casamento. Então, isso é enxergar os riscos. O prudente vê o mal, ele percebe o mal e ele se prepara. O tolo ele também vê o mal, mas ele não está preocupado em vigiar. Ele acaba perdendo tudo. Uma coisa importante é a nossa cultura. A nossa cultura, ela trabalha muito com o agora. Então a gente não está acostumado a se precaver, ou a se planejar, ou a pensar no futuro. A gente acaba
tudo que a gente recebe, tudo que a gente constrói é pro aqui e agora. A gente recebe o dinheiro, por exemplo, o 13º, recebe o 13º, e nós vamos gastar com N coisas, presentes, e a gente acaba gastando todo o dinheiro. Né? Ah, pastor, mas é pecado gastar? Não, você pode gastar todo o seu dinheiro, você pode gastar até o dinheiro que você não tem, pode entrar no limite. Isso é algo que é com você, é uma organização tua. Mas nós estamos falando de vigilância. Né? Nós estamos falando aqui de mal, o mal que vai acontecer. Então a importância da gente quebrar essa cultura de não se planejar para o futuro. Porque vai ter um dia que eu vou ficar idoso, que eu vou ficar velho. Vai ter um dia que o meu corpo, ele sofre a lei da deterioração. Eu não vou ter mais a mesma força, eu não vou ter mais o mesmo vigor, a minha mente vai ficar cansada. Isso é natural, isso é a natureza. Todo ser humano está sujeito a isso. Né? Então o prudente, ele vê o mal, ele se prepara, ele se esconde, ele faz um planejamento para que esse mal não alcance a vida dele, não alcance a família dele. É importante que os homens, dentro do contexto da família, né, eles se preparem, eles tenham essa visão da vigilância, como Adão deveria ter a visão da vigilância. Então eu vou me preparar, eu vou estabelecer um projeto aqui, para que a gente possa se preparar para o futuro. Se acontecer alguma coisa, eu tenho uma reserva. Se não acontecer, eu tenho essa reserva para que eu possa me aposentar, para que eu possa suportar um desemprego, para que eu possa ter algum tipo de segurança. Se eu precisar, eu tenho essa segurança. Então, isso não é pecado, isso é sabedoria, prudência, né, cautela e vigilância. Então é importante perceber isso. Então a nossa cultura, ela despreza esses fundamentos básicos. E quando se despreza o fundamento, né, quando se despreza a prudência, se paga a pena. É o que a Bíblia está dizendo, os simples passam adiante e acabam sofrendo a pena. E é lógico, irmão, que a gente sempre vai questionar por que a gente perdeu, por que a gente não tem, por que a gente não conseguiu, por que Deus não fez A, B ou C? Ora, Deus te deu a sua vida, te deu o seu sustento. Isso Ele fez para cada um de nós. Como nós administramos o que Deus nos deu, é o que vai fazer a diferença. Por isso que a palavra de Deus ela é tão rica em prudência, vigilância, cautela. Porque nós estamos vivendo num mundo caído e nós precisamos gerar segurança para a nossa família. E a cautela, ela é importante. Amém? Já no Novo Testamento, né, Jesus, ele começa a explicar para os seus discípulos, dentre os seus discursos, das suas parábolas, ele fala em Lucas, capítulo 11, versículo 21. Ele diz assim, quando o valente, bem armado, guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, um mais valente que ele, vence, tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os seus despojos. Jesus está falando sobre o mundo espiritual. Ele está falando sobre a casa, sobre a família. Quando ele está falando de casa, ele está falando da sua família, do seu contexto familiar. Né? E ele está dizendo que existe a necessidade, para que a casa fique protegida, de que alguém seja um valente, alguém seja uma pessoa corajosa, uma pessoa que enfrenta o risco, uma pessoa que protege a casa, como Adão deveria ter feito no Jardim do Éden. Não deixar que o inimigo adentre dentro de casa. Quando o valente guarda bem armado, não é um valente, não adianta só ter valentia e não ter armamento, e não ter armadura, e não ter habilidade para utilizar as armas espirituais. Então, a vigilância exige um estado de atenção e de preparo. Isso tem que ser constante, porque o valente bem armado,
ele guarda a sua própria casa. Isso é importante, irmão, porque às vezes eu quero guardar a casa dos outros, mas o que Deus vai exigir de mim ou vai me cobrar no futuro? Olha, Renato, eu te dei uma casa, eu te dei uma família. Você precisa ser um valente na sua casa, mas você precisa ser um valente bem armado. Você não pode ser um valente que não está armado. Você não pode ser um valente que não sabe lidar com o mundo espiritual, não sabe como o inimigo tenta se infiltrar no seu casamento, tenta se infiltrar nos seus filhos, tenta entrar na sua casa para roubar, matar e destruir, porque essa é a função do inimigo. Então a vigilância é um estado de atenção e é um estado de preparo. Eu preciso estar preparado para enfrentar um invasor, para enfrentar um conceito, para enfrentar uma doutrina esquisita, para enfrentar qualquer coisa que o inimigo tente para me roubar, ou para matar, ou para destruir. Então, Jesus está falando, você tem que ser valente, você tem que ser corajoso, você não pode ter medo do diabo, você não pode ter medo do inimigo, você não pode ter medo dos desafios da vida. O valente é aquele que fala assim, não, nós vamos proteger a casa, guardar a casa, mas os riscos não vão dominar, né? As ameaças não vão dominar a nossa vida. Nós vamos enfrentar e vamos vencer cada uma delas. Cada desafio, cada vez que a gente precisar conquistar alguma coisa, vencer uma enfermidade, vencer uma situação emocional, uma situação física, uma situação espiritual. Então o valente, ele está sempre preparado para enfrentar os riscos, as ameaças que se apresentam dentro de casa. Agora imagine uma casa que não tem ninguém que tenha esse papel. Uma casa que ninguém ora, que ninguém protege, que ninguém avisa, que ninguém aconselha, que ninguém profetiza. Essa casa, ela está desprotegida, né? Ela está completamente desprotegida. Eu lembro quando eu casei, meu querido, que até eu aprender isso, eu tomei muito tapa na cara. E não foi da minha mulher, não, graças a Deus, né? Eu tomei tapa na cara do inimigo, né? Porque a visão que Deus me deu é que o inimigo entrava e saía da minha casa e ele não encontrava resistência alguma. Por quê? Porque o tolo, ele se sente seguro, mas é uma falsa sensação de segurança se ele não está ativamente se preparando para proteger a sua vida e proteger a sua casa, a sua família. Então a sua família está exposta, a sua casa, ela está exposta à ação do ladrão. Então o diabo entrava na minha casa, saía, a gente brigava. Foram 2 anos de muita confusão em casa. Eu via os vultos passando da sala para o quarto. A gente dormia no chão. Ficamos 5 anos sem móveis, porque não tinha prosperidade, não tinha conquista. Não conseguia comprar nenhuma mesa, nenhuma cadeira, nem um micro-ondas. A gente vivia, né, como pessoas que invadiram um apartamento. A gente vivia assim, né? Não tinha dinheiro nunca para nada. Por quê? Porque não tinha uma pessoa ali dentro de casa, que no caso era o meu papel fazer isso. Não tinha essa pessoa para fazer o papel do valente bem armado. E quando a gente fala de bem armado, meu irmão, não adianta apenas você ter um armamento, você tem que saber usar o armamento. Não adianta você ter uma espada se você não sabe manusear a espada. Não adianta você ter uma arma qualquer e você não sabe atirar, né? Não adianta você ter uma armadura e você não sabe utilizar a armadura. Você não é habilidoso para entrar em combate, para defender. Não adianta. Então você pode ser um valente, eu posso ser um valente, eu posso ter o armamento, mas eu tenho que saber utilizar o armamento, eu tenho que saber usar a palavra de Deus, eu tenho que saber usar a minha fé. Para quê? Para repelir o ataque do inimigo. Eu tenho que saber utilizar o escudo da fé, porque o escudo é o que vai trazer a proteção. Então eu tenho que apagar os dardos inflamados, eu tenho que enxergar de onde ele está vindo, eu tenho que enxergar a estratégia do inimigo, o que ninguém está vendo.
Alguém tem que enxergar o que ninguém está vendo. Alguém tem que subir na muralha e dar o aviso, falar assim, olha gente, isso é uma influência maligna, isso é uma infestação demoníaca. Alguém tem que orar, alguém tem que interceder. Então a vigilância, ela depende desses aspectos, ou seja, a atenção e preparo. Eu preciso me preparar para proteger minha casa. Eu não posso ficar tomando rasteira o resto da vida. Eu não posso ficar me lamentando o resto da vida. Né? O diabo entra na minha casa, bate na minha cara, cria uma confusão com a minha esposa, sai os dois chorando, um para cada lado, fica 3 semanas para a gente recuperar emocionalmente o relacionamento e o inimigo fica rindo da nossa cara. Então é isso que ele faz. Esse é o trabalho dele. Então nós precisamos compreender que a função de guardar, ela não foi eliminada com a ressurreição de Jesus. Nós precisamos guardar a nossa casa, precisamos guardar a nossa vida. Eu preciso guardar a minha casa, eu preciso guardar a minha família, e eu tenho que me preparar para um embate contra as ameaças que existem. Existem ameaças, meu irmão. Amém? Então, Jesus está falando, quando você guarda, ficam em segurança todos os seus bens. Em segurança fica, imagina uma coisa, meu irmão. Você conquista algo e você não perde. Quando você conquista um carro, por exemplo, você não perde o carro. Você conquista uma casa, você não perde a casa para uma dívida. Você conquista, né, um casamento, você não perde o casamento. Por quê? Porque todos os seus bens, eles estão seguros. Esse é o resultado de uma função, de uma vigilância bem feita. É quando tudo está protegido. Então, o marido, ele consegue gerar dentro de casa a sensação de segurança. O ambiente de segurança, ele é estabelecido. Por quê? Porque existe alguém vigiando. Alguém acorda e ora. Alguém se levanta e protege a casa espiritualmente. Né? Não adianta a gente tentar proteger a casa sem a oração, sem a intercessão. Não adianta a gente tentar proteger a casa com cadeado somente, né? Com grade na janela somente. Não adianta, irmão. Porque se espiritualmente a casa não está protegida, todas essas coisas não valem de nada, de nada. Então é importante a gente guardar todos os nossos bens. Jesus está falando que esse é o nosso alvo. Quando você fala de vigilância, todos os nossos bens têm que estar protegidos. Né? Então, o faraó falava assim para Moisés, olha, vai você para o deserto, vai os homens para o deserto, deixa as mulheres e as crianças aqui. E Moisés falava, não, todo mundo vai. Não, então vai todo mundo, mas deixa aqui os animais, as ovelhas, o gado. Não, nós não vamos deixar nada no Egito. Né? Nem uma unha vai ficar. Ou seja, todos os nossos bens, nós temos que proteger todos os nossos bens. Então, essa palavra, ela é muito importante para que a gente avalie como que está a nossa família, como que está a nossa casa. Quem está protegendo a casa? Quem está guardando as finanças? Quem está guardando a vida emocional? Quem está guardando a comunicação? Quem está protegendo ali espiritualmente a casa? Quem está orando, jejuando, buscando? Quem está fazendo isso? Então, a vigilância, ela é uma necessidade, não é opcional. Na vida de uma pessoa, não é opcional. Quem mora em grandes cidades sabe o que eu estou falando. A gente anda na rua com o olho nas costas, não sai sem relógio. Isso é o quê? Prudência. Isso é prudência, não é medo. Eu já sei que tem gente roubando relógio na rua, vou sair de relógio. Eu já sei que tem gente roubando celular na rua, eu vou sair com o celular, falando no celular na rua. Mas é lógico que não. Por quê? Porque eu sou prudente. Amém? Então é importante que a gente vigie. Né? Versículo 22 assim, sobrevindo, porém, um mais valente do que ele,
Vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava, ele divide os seus despojos. Então, Jesus está dando a letra, ele está dando literalmente a letra, de como que o inimigo age para roubar, matar e destruir uma família, uma casa. Como que ele faz isso? A primeira coisa é que o inimigo ele vai aparentar mais valentia, mais braveza, mais ira do que a pessoa que está ali vigiando a casa, sobrevindo um mais valente do que ele, uma pessoa mais corajosa. É um espírito maligno. E ele fala, vence-o por quê? Porque faz esse valente duvidar. O que é a dúvida? A dúvida vai abrir uma brecha. Quando você não se sente capaz, quando você acha que Deus não vai proteger a tua casa, você está abrindo uma brecha. A incredulidade é uma brecha. A incredulidade abre portas para o inimigo. Né? Então a Bíblia fala que o justo viverá pela fé. A Bíblia fala do escudo da fé. A Bíblia fala, confia no Senhor, é fé. Nós precisamos usar a nossa fé. A nossa fé vai criar uma proteção. A nossa fé vai criar uma barreira. Quando você ora pela tua família com fé, você está criando uma barreira ao redor da sua família. Você está criando barreira ao redor da saúde da sua casa, ao redor do seu casamento. Você ora com fé, você sabe que Deus vai proteger a tua casa, então você está tranquilo. Agora, quando você duvida, outro valente vem e rouba o fundamento da tua fé, começa a colocar em dúvida aquilo que você crê, ele consegue te vencer facilmente. E aí ele tira a armadura que você confia. O que é tirar a armadura? É quando você não acredita mais, você perdeu o escudo da fé. Quando você não usa mais a palavra de Deus, você acaba de perder a espada do Espírito. Quando você já não é justificado pela fé, você perdeu a couraça da justiça, irmão. Então, como que o inimigo age? Ele começa a agir peça por peça da armadura, trabalhando na mente para que a pessoa deixe de acreditar na palavra, deixe de acreditar na proteção, na provisão do Senhor, deixe de acreditar na promessa de Deus, deixe de ter fé. E sem a fé, a pessoa é vencida. Sem a fé, a família fica vulnerável. Alguém tem que crer dentro de casa. Alguém tem que crer, e é uma fé inabalável. Alguém tem que usar a confiança no Senhor. Alguém tem que fazer isso. Amém? Então alguém tem que crer. Né? E essa vigilância, irmão, ela passa também pela questão dos demônios. Né? Lucas 11, 24 a 26 diz assim: quando o espírito imundo sai do homem, ele anda por lugares áridos, procurando repouso, e não achando, diz, voltarei para a minha casa, de onde saí. E tendo voltado, a encontra varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. A vigilância, ela é importante. Porque tem momentos na nossa vida, meu irmão, tem momentos em que nós vamos passar por um processo de libertação, um processo de cura. Tem momentos em que demônios que estavam na nossa vida vão ter que sair. Né? Demônios, você encontra a palavra de Deus, você crê na palavra e o Senhor te livra. A Bíblia diz, se o Filho te libertar, verdadeiramente você será livre. Então, o Filho, que é a palavra de Deus, é o Verbo, ele veio para trazer liberdade aos cativos. Isso acontece na vida de uma pessoa, acontece na casa, acontece no casamento, acontece no meio da família. Mas esse é um momento em que Satanás sai, os demônios familiares saem, aqueles espíritos de confusão, espíritos de enfermidade, espírito de miséria, eles saem. Espíritos malignos atuam de geração em geração. E tem um momento que o Senhor,
ele envia os recursos e aquilo faz com que esses demônios sejam expulsos. Alguém expulsa Satanás. Mas Jesus está ensinando o que acontece quando Satanás é expulso. Satanás saiu da minha vida. Ele anda por lugares áridos e ele não tem aonde encontrar repouso. E aí o que ele pensa? Ele pensa em voltar da onde ele saiu. Da mesma casa aonde ele já morou tanto tempo. Da mesma pessoa que já foi escravo tanto tempo. Essa mesma pessoa, ela vai ser atacada. Né? Ele vai tentar entrar novamente nessa pessoa, nessa casa, nessa família. E aí, qual é a necessidade? A necessidade da vigilância. Se ele encontrar a casa vazia, varrida, adornada e não encontrar resistência, ele vai entrar novamente e vai trazer 7 espíritos piores do que ele. Por quê? Porque ele não quer sair novamente dessa casa. E aí Jesus explica que o último estado desse homem se torna pior do que o primeiro. Então, para não piorar a nossa situação, nós precisamos manter a libertação, manter o nosso coração firme, manter a nossa fé inabalável. Temos que manter a nossa casa protegida. Por quê? Porque senão vai ficar pior do que estava. Então, quando nós entramos num processo de libertação, é um caminho sem volta. Né? O primeiro estado já era ruim. Não pode ficar pior. Mas como que pode ficar pior? Quando eu não vigio. Quando eu começo a abrir espaço para que aquele espírito que uma vez me dominou volte novamente. Para que um pecado que uma vez me dominou volte novamente. Quando eu faço isso, eu estou chamando para a minha própria vida, para a minha casa, aquele estado que vai ser 7 vezes pior do que o primeiro estado que eu estava. Por isso muita gente acaba ficando pior quando se desvia vacilando, pensando que está tudo bem. Nós temos que fazer a nossa parte. Aleluia. Nós temos que fazer a nossa parte, irmão. Não é só o Senhor. O Senhor, né? O Senhor está dizendo, vigia. O prudente, ele vê o mal e se prepara. O sábio, ele evita entrar em rixas, em brigas e contendas. O valente guarda bem armado a sua casa. Tudo isso aponta para o mesmo mecanismo. O mecanismo da proteção, da vigilância, da cautela e da prudência. Então nós precisamos prestar atenção em como nós estamos fazendo todas as coisas. Como que você está trabalhando, como que você está decidindo. Né? Temos que usar o quê? A faculdade que Deus nos deu da vigilância. Amém? E Mateus 24, 42 diz assim, portanto vigiai, porque não sabeis o dia em que vem o vosso Senhor, mas considerai isso. Se o pai de família soubesse que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Lucas 21, 36. Vigiai, pois, a todo tempo orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder, e estar em pé na presença do Filho do Homem. E Apocalipse 16, 15 diz assim, eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Amém, meu querido? Então, a Bíblia está falando de Gênesis a Apocalipse, a questão da vigilância. Né? Nós temos que vigiar, primeiro, porque Jesus, ele pode voltar hoje, pode voltar agora, pode voltar daqui a 10 segundos, pode voltar daqui a 30 minutos, pode voltar amanhã de manhã, pode voltar no meia-noite. Ele está dizendo, você não sabe o dia que vem
o nosso Senhor. Você não sabe o dia em que tudo isso vai acabar. Nós não sabemos. Então, a vigilância vai nos manter num estado onde nós vamos proteger as nossas vestes, proteger a nossa salvação, proteger a nossa fé, proteger a palavra no nosso coração, guardar a palavra no coração é um estado de vigilância. Eu não vou abrir mão da minha fé, eu não vou abrir mão da minha salvação, eu não vou abrir mão dos princípios da palavra. Isso é vigilância. Né? Por isso ele fala, se o pai de família soubesse que hora viria o ladrão, ele iria vigiar, para que a sua casa não fosse arrombada. Né? Então o pai de família ele tem que saber que existe um risco. O pai de família tem que saber isso. Amém? Salmo 127:1 diz assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, meu querido, minha querida, não adianta nada a gente tentar vigiar sozinho. Esse texto, eu achei esse texto aqui tremendo, porque a vigilância não é um ato isolado. Não é um ato de uma pessoa sozinha. Agora eu sou vigia da minha casa. Mas não adianta eu tentar vigiar a minha casa se eu não estiver fazendo isso no Senhor. Se eu não estiver invocando o nome do Senhor. Senhor, protege, nos livra do mal. Não nos deixe cair em tentação. Olha só, se o Senhor não guardar a cidade, a vigilância não serve para nada. Ele está falando da vigilância física que não serve para nada, se não houver uma vigilância espiritual. Quem está guardando a nossa vida? Em quem nós confiamos espiritualmente? Quem é o Deus que está protegendo a nossa casa? Né? A Bíblia diz assim, maldito seja o homem que confia no homem e que faz do homem o seu braço forte. Maldição. Quando eu acho que um homem pode me proteger, quando eu acho que um homem pode me cobrir, quando eu acho que um homem pode me salvar, quando eu acho que um homem pode me prosperar, eu estou tirando a fé no único que pode fazer essas coisas. Por isso, o salmista escreveu, se o Senhor não guardar, se o Senhor não edificar, o Senhor é o Senhor. Se o Senhor não está envolvido na vigilância, nem adianta você tentar vigiar a tua casa, irmão. Nem adianta. Você tem que vigiar a tua casa fisicamente, mas como que está espiritualmente? Se você não está protegido espiritualmente pelo Senhor, a sua vigilância não vale de nada. Então chame o Senhor. Senhor, protege a nossa casa. Eu estou fazendo a minha parte. Né? São duas coisas importantes aqui. Eu fazer a minha parte sozinho, sem envolver o Senhor na vigilância, e eu não fazer nada e falar, olha, seja o que Deus quiser. Então, qual é o modelo, qual é o desenho de Deus para a proteção da nossa casa? Eu preciso confiar que Deus está protegendo a minha casa e eu preciso manter essa confiança. Eu preciso continuar orando todo dia. Senhor, me leve em paz, me traga em paz e segurança. Eu tenho que orar pela minha esposa. Senhor, leva a minha esposa em paz, traz ela em paz e segurança. Livra-nos do mal, livra minha esposa do mal, livra minha vida do mal, me livra dos homens violentos, malignos. Senhor, se alguma coisa for acontecer, que seja pela tua vontade. Que seja pela tua vontade, não pela vontade do homem. Senhor, se o Senhor permitir algo na minha vida, que seja algo do Senhor. Eu não aceito nada que venha das pessoas e não aceito nada que venha do diabo. Isso eu não quero. A minha vigilância é essa. Então eu tenho que ter relacionamento com Deus. Né? A palavra de Deus chama o Espírito Santo de Paracleto. Paracleto significa aquele que pega do outro lado. É o ajudador. Então, é uma operação conjunta, não é uma operação isolada. Deus não está colocando você para proteger a tua casa sozinho. Você tem a proteção do Altíssimo. Né? E eu vou ler um salmo tremendo aqui, é um salmo que a minha avó sempre lia esse salmo.
A minha avó lia esse salmo para os netos, para os bisnetos, para os filhos. Ela lia isso para a família. Porque a minha avó, eu entendo hoje que a minha avó era o valente da casa. Era o valente da família. Porque ela lia o Salmo 91 todo dia. Ela lia de madrugada. Ela lia para cada um dos netos, ela lia um salmo, ela declarava a palavra de Deus. Então ela estava vigiando e o Senhor estava guardando. Por isso que a família conseguiu se livrar de tantas coisas ruins, né? Então, Salmo 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Aquele que habita no esconderijo de quem? Do Altíssimo. O esconderijo, eu tenho que habitar nele. Mas qual é o esconderijo? O esconderijo do Altíssimo. Nenhum outro esconderijo vai me dar descanso, né? Diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte. O que é baluarte? Baluarte é um lugar seguro. Um lugar seguro. Meu Deus, em quem confio. Meu refúgio. O Senhor é o meu refúgio. O Senhor é o teu refúgio. O Senhor é o teu refúgio, meu querido. Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele vai te livrar do homem que te arma algum tipo de laço. Ele vai te livrar das pessoas invejosas. Ele vai te livrar das pessoas violentas. Ele vai te livrar das pessoas que enganam. Ele vai te livrar das pessoas que são ruins. Tem pessoas que são ruins, irmão, que gostam de prejudicar os outros. Ele te livrará do laço do passarinheiro. E Ele te livrará da peste perniciosa. Senhor, me livra de qualquer enfermidade. E se eu contrair alguma enfermidade, Senhor, me cura. Ele vai te livrar. É o Senhor. Ele vai te cobrir-te-á com as suas penas. E sob as suas asas estará seguro. Você vai estar seguro, irmão. Se você confiar em Deus, você vai estar seguro. Tua família vai estar seguro. Tua casa vai estar seguro. Tuas finanças vão estar seguras. Você vai estar seguro espiritualmente, emocionalmente. Teu ministério vai estar seguro. Sob as suas asas você vai estar seguro. A sua verdade é pavês e escudo. A sua verdade é o escudo de proteção. Nessa verdade, Satanás não consegue ultrapassar. Não te assustarás do terror noturno e nem da seta que voa de dia. Você não vai se assustar, irmão. Você não vai viver com medo. Então a vigilância não é um estado de medo. Você não vai se assustar porque você confia no Senhor. Você mantém a sua vigilância, mas você está confiando no Senhor. Nem da peste que se propaga nas trevas e nem da mortandade que assola ao meio-dia. Aleluia, esse texto nunca foi tão atual. Tanta gente morrendo de tanta coisa por aí. Essas coisas não vão criar o pavor na tua vida, porque você vai ter segurança na tua casa, segurança na tua família. Você vai estar tranquilo. Por quê? Porque tem alguém com você. Tem alguém te protegendo. Tem alguém protegendo teu filho. Tem alguém protegendo teu neto. Tem alguém protegendo a tua saúde. Tem alguém protegendo as suas finanças. Tem alguém protegendo todas as áreas da sua vida. Amém? Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido. Quem não vai ser atingido é quem está habitando no esconderijo do Altíssimo. Quem habita no esconderijo do Senhor, ele não será atingido, meu irmão. Não será atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Por quê? Porque os ímpios estão expostos, irmão. Eles estão sem proteção. Pois disseste, o Senhor é meu refúgio. Quando você diz isso, o Senhor é minha cobertura, o Senhor é meu refúgio, o Senhor é que me protege, o Senhor é meu baluarte, o Senhor é a minha torre forte, é o Senhor que me guarda na entrada, na saída, é o Senhor que guarda os meus caminhos. Aonde eu estiver, o Senhor está comigo. Então, quando você fala isso, você está declarando algo pela fé e o Senhor está te protegendo. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Não é fizeste do apartamento a tua morada, não é fizeste da casa a tua morada, do condomínio fechado a tua morada, você fez do Altíssimo
a tua morada. Isso é prioritário. A tua morada, a tua proteção vem do Altíssimo, irmão. Isso vai te trazer um estado de segurança interior, de paz interior. Você sabe que você pode sair, voltar, porque o Senhor te guarda. Você pode descansar, né? Você pode deitar a cabeça no travesseiro e dormir em paz, porque o Senhor faz você habitar em segurança. Nenhum mal te sucederá. Praga alguma chegará na sua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Meu irmão, se apega no Senhor. Se apega no Senhor, meu irmão. Se apega no Senhor. Porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei. O Senhor está falando com você. Se apega nele. Ele vai te livrar. Ele é uma pessoa que te ama. Ele é o teu pai, né? Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade. O que é longevidade? Viver muitos dias. Eu vou saciar você com muitos dias de vida. Você vai viver até os 90, 100 anos. Você vai viver muitos dias. Saciá-lo-ei com longevidade e eu lhe mostrarei a minha salvação. Então esse Salmo 91, ele não é simplesmente um amuleto para você deixar a Bíblia aberta no Salmo 91. Isso não adianta nada, meu irmão. Não adianta nada. Você pode fechar a Bíblia e pode guardar com outros livros, porque isso não adianta nada. O Salmo, assim como qualquer parte da palavra de Deus, ele tem que ser crido, tem que ser declarado, tem que ser lido em voz alta. Você tem que crer nisso que você está declarando. Quando você crê que o Senhor é seu refúgio, quando você se apega ao Senhor, você está seguro, irmão. Você está seguro. Então todo mundo com medo nas ruas, todo mundo com medo por aí, você não, porque você tem o Senhor. O Senhor é mais forte que qualquer enfermidade, que qualquer pandemia, que qualquer risco, que qualquer ladrão, que qualquer sistema, qualquer político. O Senhor é mais forte do que tudo isso, Ele pode te proteger. Você pode ser lançado no lago de fogo, aliás, na fornalha de fogo ardente, Ele vai estar com você. Você pode ser lançado na cova dos leões, Ele vai estar com você fechando a boca do leão. Você vai estar em segurança, meu irmão. Segurança. É só você se apegar ao Senhor. Amém? Então medita nessa palavra, medita na palavra de Deus, medita nesses textos e vigia, meu irmão. Tenha a atitude de vigiar, confia no Senhor, invoca o nome do Senhor para que Ele te proteja, para que Ele faça parte da proteção espiritual da tua casa, para que Ele seja essa proteção. E aí você vai manter o altar aceso dentro de casa. Você vai ter o altar aceso dentro de casa e o Senhor vai responder às suas orações. O Senhor vai sempre estar presente, te livrando, protegendo a tua esposa, protegendo o teu filho, protegendo vocês de qualquer enfermidade, protegendo vocês de qualquer desafio, irmão. Vai aparecer um monte de desafio, vai aparecer a tribulação, mas a Bíblia diz, muitas são as tribulações do justo, mas o Senhor livra eles de todas elas. O Senhor vai te dar vitória em todas elas. Amém? Vamos orar. Pai, nós queremos te louvar, te agradecer, porque o Senhor cuida de nós. O Senhor cuida da nossa alma, cuida do nosso corpo, cuida do nosso sustento. O Senhor tem tudo preparado na nossa vida. Todos os nossos dias estão diante do Senhor, Pai. O Senhor já escreveu cada um deles, quando nenhum deles ainda havia, o Senhor já sabia como eles iam acontecer. Nós podemos descansar no Senhor, podemos confiar que o Senhor está nos protegendo, podemos confiar que o Senhor protege a nossa família, a nossa casa, nossas finanças. O Senhor protege todas as dimensões da nossa vida. Nós te louvamos, Pai, te agradecemos.
em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido, minha querida. Medita nisso, vigia, protege a sua vida, entra num tempo de oração diário, começa a orar todo dia de manhã, é uma dica, amém? Começa a orar, fala com Deus, não precisa ser nada religioso, porque Deus não ouve religiosos, religiosos não são ouvidos por Deus. Quem é ouvido por Deus? É aquele que o busca de todo o coração, com o rosto descoberto. Então começa de manhã, começa a buscar o Senhor, né? Começa a oração que Jesus nos ensinou, é um bom começo. Quando você orar, ore assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como é feita nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, né? Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Começa a orar, meu irmão. Começa a orar. Faça as suas orações, converse com Deus e Deus vai te livrar, vai te proteger e vai te abençoar. Amém? Fica na paz, que Deus abençoe, que Deus te dê muita proteção, muita segurança. Em nome de Jesus. Até a próxima.